Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Pode sentar. Esses são os 10 mandamentos. A mensagem central não é sobre os 10 mandamentos, mas falando sobre lei. Até porque os 10 mandamentos não se prega numa pregação com a exegese correta e a iluminação abençoada de Deus. Precisa de bem mais tempo. Quem quiser, aí nós temos os 10 mandamentos em pregação, 1 hora e pouco cada mandamento. São 10 pregações. Eu só consegui, com a graça de Deus, pregar os 10 mandamentos em 10 pregações, no mínimo de 1 hora e 20 cada uma. Então você imaginar o quanto fala essas palavras tão curtas de Deus, né? Mas aqui Deus está falando da lei em geral e do Evangelho. Porque nós sabemos que uma das estratégias que o diabo ainda mais usa para desviar o povo de Deus e justificar o pecado é a distorção da própria palavra de Deus. E quando pecamos, nós saímos do paraíso da graça. Nós estávamos no paraíso, lá no Éden. Pecamos, fomos expulsos. Pela graça, nós voltamos para um paraíso. Que nós estamos aqui, comprovando que somos salvos pela graça, lutando contra o pecado, para um dia nós assumirmos definitivamente esse paraíso que a graça nos dá, que é a Nova Jerusalém. Então, esse paraíso da graça foi Jesus que conquistou para nós. Nós estamos no paraíso da graça espiritual, mas fisicamente nós estamos na terra. Por isso que nós somos peregrinos. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Um dia nós iremos para a Nova Jerusalém. E quando pecamos, aí nós saímos desse paraíso da graça. Foi exatamente assim, distorcendo, que ele, Satanás, provocou a expulsão do homem do paraíso. Então o que é que acontece hoje? Da mesma forma que a serpente naquela época tirou o homem do paraíso do Éden, mentindo, distorcendo, ele tenta hoje, distorcendo o Evangelho, dizendo que não é bem assim, para que o homem perca o paraíso da graça.
ele perca o que Deus disse, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas em Gênesis 3, 1, 4 diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele, Satanás, é especialista em usar a palavra de Deus fora do contexto, como um pretexto, para levar as pessoas a pecar. Muitos gostam porque querem uma justificativa para pecar. É por isso que tem templos aí com 5.000. Ora, você vai lá, você dá o dízimo, você grita, você pula, você canta arabaxuia, tal. Aí depois você cai na depravação, do jeito que você pula lá, pula no fortal. Então, mas eu estou indo na igreja, e o pastor me abençoa. Esse engano que vive aí hoje. Outros pegam pelo engano e pela falta de conhecimento da sã doutrina, que hoje é esquecida e substituída pelo evangelho satânico da prosperidade. Esses são os eleitos enganados. A pessoa está na igreja e ela não entende. Como é que eu estou na igreja e minha vida é desse jeito? Eu sou triste, eu sou depressivo, depressiva, mas está na igreja, tem alguma coisa errada. Você está no lugar errado. Eu sempre aconselho pessoas assim: olha, nem que seja para casa, Deus manda você congregar, vá para casa, sai debaixo dessa maldição, você não tem autoridade não, você está recebendo a maldição que esse cara tem para você. Vá orar em casa com sua mulher, se você é solteiro, vá sozinho, vá pedir a Deus o lugar que Deus quer te levar, o lugar que, para não dizer assim, está chamando para Siloé. Se vier para cá, é muito bem-vindo, até porque só vem se Deus trouxer. Porque Deus traz para tratar, para curar, para libertar. E por isso que Deus nos compara com o ouro. Porque o ouro, para ser purificado, ele tinha que ir para o fogo várias vezes, para ser tirada a escória. Quando a gente chega, a gente é ouro, mas ouro sujo. Aí vai para o fogo. Deus vai tratando. Antigamente, quando o ourives, ele botava o ouro no fogo, aí tirava. Aí, para saber se estava puro, ele olhava. Então, ainda estava meio embaçado o ouro, fogo de novo. São as provas que vocês vão passando. Aí ele tirava. Sabe quando é que o ouro estava purificado? Quando o ourives olhava, que não tinha as técnicas de hoje, quando o ourives olhava para o ouro e refletia a imagem dele no ouro como um espelho. Jesus nos chama e vai nos passando no fogo, até a sua vida refletir a imagem de Jesus. Enquanto você não refletir essa imagem de Jesus, você tem que ser tratado. E com certeza pessoas que estão por aí podem ser muito religiosos, podem entregar serviço, obra, pode estar no louvor, podem estar pregando, mas não refletem a imagem de Jesus. É ouro ainda, se for ouro, está cheio de escória. Então, usando essa estratégia, Satanás induz as pessoas a pregarem e acreditarem que com Cristo a lei foi abolida e não mais é necessário viver os seus padrões morais. Por que a facilidade de levar a este engano? Porque, na verdade, a obediência aos mandamentos como condição de justificação foi realmente abolida em Cristo. Mas vocês vão entender a maneira. Cristo é o fim da lei. Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na verdade, nós vamos fundamentar, vamos falar bem claro. Eu creio que o Espírito de Deus vai esclarecer bem para vocês. Muitos não sabem nem o que significa essa palavra lei.
no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Mas vamos ver o que elas, em algumas partes, o que elas significam no Antigo Testamento. Primeiramente, ela é usada para designar os 10 mandamentos. Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinares. Então a lei ali é os mandamentos. Depois nós vamos saber por que Deus diz que o fim da lei é Cristo. Aí uns usam isso para dizer que pronto, acabou, você não é mais obrigado a cumprir os 10 mandamentos. Olhem que é exatamente a estratégia da serpente. Ela sutilmente, porque eu digo que a mentira mais perigosa que tem é a mentira que parece mais com a verdade. Ela pega, dá uma adulterada e faz a pessoa acreditar na mentira que ele está falando. E segundo, lei, ela é empregada quando se refere aos juízos e ordenanças individuais. Levítico 6:9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Levítico 6:14, esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Era lei por quê? Porque você precisava cumprir para ter os pecados perdoados, assim como os mandamentos. Depois nós vamos ver qual foi a mudança que Deus fez da lei do Antigo Testamento, que é os mandamentos, para o Evangelho, onde Cristo substituiu a lei. Levítico 6:25, fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa é santíssima. Então tinha que ser cumprido aquilo para ser, no português claro, paga os pecados. Terceiro lugar, a lei também é usada de maneira geral, abrangendo de maneira bem clara os mandamentos, juízos, ordenanças, estatutos, preceitos. Deuteronômio 4:8 diz: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. O que ele estava dizendo? Que a lei de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer estatuto, qualquer juízo, qualquer decreto, qualquer constituição. Ela é infinita. Que lei é maior do que a lei de Deus? A lei que Deus propõe a nós. Deuteronômio 4:44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Querem dizer o quê? Que a lei, ela abrange tudo isso. Quando fala juízo, estatuto, preceito, obrigação, ordenança, está falando da lei. Josué 8:34. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo está escrito no livro da lei. A bênção e a maldição também foi determinada, instituída por lei. 1 Reis 2:3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Deus fala de maneira bem detalhada. Depois ele resume numa palavra só: lei. Para não dizer que não, mas ele aboliu isso, mas isso aqui não é lei, isso aqui é tudo. Se resumia na lei. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E todo Israel, toda a nação, transgrediu a lei, violou a aliança, porque desobedeceram em tudo, não só aos mandamentos. As pessoas acham que desobedeceram os mandamentos. Se obedecer aos mandamentos, está tudo bem, mas desobedecia a outros
que não estavam nos mandamentos, mas era lei também. Os juízos, ordenanças e as demais obrigações contidas na aliança. A Bíblia é repleta de exemplos dessa desobediência, que podemos lembrar alguns, como por exemplo, por não guardarem o sábado, sofreram 70 anos de desolação e cativeiro, como um longo sábado de juízo pela sua infidelidade. Só um adendo aqui lembrando, o sábado, para nós, é o domingo. Eu vejo que existe tanta ignorância, né, que tem a igreja que guarda o sábado. Mas isso é tão básico na Bíblia, sabe? As pessoas não leem, não pedem a iluminação de Deus. Ele diz, 6 dias trabalharás, e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas pastor, fala sábado. Sim, fala sábado. Mas fala também que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Porque sábado vem de sabá. Sabá quer dizer descanso. Vamos fazer a exegese, vamos fazer a interpretação. 6 dias trabalharás e o 7º dia será o teu dia de descanso. Então, o nosso dia de descanso é domingo. É o nosso sabá. Então, nós não temos que guardar o sábado. Nós temos que guardar o 7º dia, que é o sabá, que significa descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Em outra passagem diz assim, ou como está aqui, Deus trabalhou 6 dias e guardou o sábado, sabá, o descanso. Segundo Crônicas 36, 20, diz assim, os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Eles foram para lá, foram para o êxodo, ficaram lá, depois Deus levantou o Ciro, rei da Pérsia, para decretar a libertação dele, a volta para Jerusalém, tá, como está escrito lá na Bíblia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, olha, voltasse a respeitar os sábados, o domingo, o dia de descanso. Todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Outra, Israel deveria manter-se separado de todas as nações circundantes, mas desobedeceu desde o começo. Josué 9,14 diz assim, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Isso aqui tudo, meu irmão, nós vamos ver que está no Novo Testamento, exigido por Deus. Deus não quer que a gente se misture, sempre na roda dos escarnecedores. Deus nos escolheu, Deus nos separou, por isso nós somos santos. Santos quer dizer separados, separados para Deus. Nós não podemos, é muito duro, mas nós não podemos nos envolver com familiares onde desagradam a Deus, onde existe a família natural e a família espiritual. Todos são filhos de Abraão, mas filho da promessa só da linhagem de Isaac. Abraão teve Ismael e teve Isaac. O que ele disse? Faz o que Sara está mandando, que sou eu que estou mandando. Despacha Ismael, porque ele não faz parte da promessa. A promessa está em Isaac. A confusão está aí, lá no Oriente. A guerra não vai acabar nunca. Ali a descendência de Ismael e de Isaac. Todos são filhos de Abraão. Mas biblicamente, provado e comprovado, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que estão na linhagem de Isaac, que é o filho da promessa. Essa é a confusão. Então muitas vezes você quer forçar a barra, ficar com um parente que é da linhagem de Ismael. Não adianta. O máximo que você pode fazer por muito amor é ir para o inferno com ele.
mas não pode salvar, não pode, não adianta. Se Deus não tiver escolhido, se Deus não tiver colocado na mão de Jesus, não adianta. Assim como não adianta o eleito estar lá no outro canto sofrendo, porque o diabo não quer ele. Olha, está pensando que o diabo me quer? O diabo não me quer, não. Ele quer me derrubar, ele quer que eu envergonhe a Deus, ele quer que eu saia de perto de Deus para me derrubar, me machucar, me judiar. Mas eu sendo eleito, eu vou passar a vida toda sofrendo. Na hora da morte, eu sou justificado ali, eu sou regenerado e vou para a glória. Então, ora, se eu sou de Deus, o que é que eu tenho que estar sofrendo com o diabo no mundo? Eu vou ficar do lado de Deus, rapaz. Por isso que eu não tenho vontade. É por isso que Deus tirou completamente. Me deixou outras tentações para me lembrar que eu sou homem, senão eu virava santo, né? O cara não pega em nada, o cara não... É claro que eu sou tentado. Ser tentado é um privilégio do cristão. Ser tentado é um privilégio do cristão. Quem é filho do diabo não é tentado. Para que ser tentado? Se ele já faz o que o diabo quer? Então, quando você é muito tentado, bota na sua cabeça, você não é filho do diabo não, pai, você é filho de Deus. O diabo está tentando porque tu é filho de Deus. Corra e se fortaleça com Deus. Às vezes eu converso com o marido diz assim: pastor, eu amo minha mulher, ela é a mulher da minha vida, se ela me deixar, eu não sei o que eu faço, mas pastor, quando eu tenho oportunidade eu traio. Interessante, você me pergunta: pastor, esse homem ama essa mulher? Se fosse perguntar para ela, ela diz: não, ama não. Quem ama não trai. Essa é a diferença do amor de Deus. O único amor fiel é o amor de Deus. O amor do homem por uma mulher, ele é carnal, ele é instintivo. É o amor do macho pela fêmea. Eu sou um macho, então eu sinto necessidade de uma fêmea. A minha mulher é fêmea, só que essa outra aqui também é fêmea. E como eu sou um homem natural, eu sou um homem macho que gosta de fêmea, então eu pego toda fêmea que aparecer, formosa, bonita. Agora, para me escolher uma, aí tem aquela fêmea que você gosta mais do que as outras. Eu estou falando isso no nível carnal, no nível natural. Quando você recebe o amor de Deus, a Bíblia diz o quê? Que Deus é fiel. Quando você está com Deus, essa fidelidade de Deus vem para você. Aí sabe quando é que você trai sua mulher? Nunca. Sem Deus você ama e trai. Com Deus você ama e não trai. Passei esses 20 e tantos anos com essa mulher. Sabe quantas vezes eu a traí? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu estava com Deus. Porque se eu não estivesse com Deus, eu não ia nem conseguir dizer às vezes que eu tive vontade e oportunidade de não trair. É isso que é difícil de entender. O amor puro, o amor sublime, o amor fiel, o amor exclusivo, não tem aqui na terra, meu irmão. Você é carne, inclinado à carne. Se não houver a unção de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, você vai fazer fluir em você o fruto da carne. Está escrito na Bíblia. Fruto da carne é a prostituição, a traição, é a inveja, é tudo de ruim. O fruto do Espírito: paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está vendo que fidelidade é um deles? Fidelidade é fruto do Espírito, não é da carne. Você não vai ser fiel à sua mulher se você não tiver o Espírito de Deus, porque a carne não tem como fruto fidelidade. Quando você vai para a Bíblia, quando Deus ilumina, quando você contextualiza, quando você pega a exegese correta, aí você tem que estar mais do que lógico. Isso aqui é como 2 e 2 ser 4. Juízes 6, 5, 6 diz assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus,
tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Está vendo? Deus disse: não se misture, rapaz. Não se misture. Como é que eu posso? Tem pastor que casa o que diz que é crente com de outra religião, meu irmão. Salomão, o filho sábio de Deus, fez isso, pagou um preço alto. Mas pagou um preço alto. Deus não aceitou de Salomão, rapaz. Então, eu sempre digo, as pessoas, o irmão: ah, pastor, mas minha esposa, como é que eu sei? Eu digo: você quer saber como é? Eu digo o caminho, a igreja. Traga para a igreja, traga para a igreja. Se ela suportar, meu irmão, pode ter certeza que já é um aviso que é de Deus. O homem, traga para... Quantas não vieram aqui? Com o homem do lado, tal, passou, o cara foi-se embora e ela ficou. Porque, não sendo de Deus, não ficou. Aí Deus trouxe o marido dela, a abençoou, hoje vive uma bênção. Olha, mas estava lá fora, enganado. É a mesma coisa. Num corte meu: não, eu sou católica. Não, eu nem começava, meu irmão. Como pode dois andar juntos se não concordam? Que comunhão há entre o santo e o profano? Eu não posso encontrar a Bíblia, não tem nada de legalismo, é a Bíblia. Israel deveria rejeitar a idolatria e abominar o uso de imagens religiosas. Está aqui na Bíblia. Em Êxodo 24 diz assim: ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu. Está dizendo, ó, não faça de sol, de bicho, de ave, de nada, e diga que tem poder, que é santo. Não faça isso, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança, nada parecido com alguma coisa que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Um adendo bem rápido aqui, não dá para a gente fazer toda a exegese, porque vai logo: mas adora. Não, mas eu tenho uma imagem lá, mas eu não adoro. Não, adora. Eu pergunto: não, eu adoro. Adora. Aí eu pergunto assim: você se ajoelha na frente dela? Me ajoelho. Me ajoelho. Acendo a vela, boto água, boto a flor. Aí, ajoelhar na Bíblia significa adorar. Adorar. Por exemplo, naquela época de Jesus, você fosse passando, aí você visse lá no monte 2 pessoas de joelhos, sem você saber quem era, mas você afirmava: quem será aquelas 2 pessoas que está adorando ali? Por quê? Porque se ajoelhar significava adorar. Por isso você não pode se dobrar diante de nada. Essa história do cara ir pedir em casamento e se ajoelhar na frente da mulher vai ser um laço grande do diabo. Muito bonito, muito romântico, mas é um laço grande do diabo. Olha aí, teu filhão aí que te adora, adorando a mulher que tu está dando para ele. Porque manda se dobrar, se ajoelhar exclusivamente para ele, meu irmão. Você está vendo como falta ensino? O cara diz que não adora e se ajoelha. Se adorar significa, se ajoelhar significa adorar. Faço tudo com minha amada. Carrega ela nos braços, que eu tenho força para isso. Mando flor para ela, diga a ela que amo todo dia, faço tudo. Mas ela não peça para me ajoelhar na frente dela, não. Tem nem perigo. O único que eu toco meu joelho é na frente do meu Deus. Não existe possibilidade de eu fazer para alguém o que eu faço para meu Deus. Ó, nem lhes darás culto. Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Esse zeloso aqui foi uma tradução de vida se tornar pejorativo, mas lá no original está Deus ciumento. Eu não quero vocês com conversa com ninguém não, rapaz. Vocês são meus, eu criei vocês, eu sou dono de vocês. Como se tornou muito pejorativo o ciumento, aí trouxeram para a tradução
Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, fazendo o que Deus disse que não fizesse. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardai, pois, cuidadosamente, Deuteronômio 4 ainda, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. O que Deus está dizendo aqui? Como é que você diz? Você diz que Deus é uma imagem disso, Deus é assim, Deus... Você está dizendo que você não viu aparência nenhuma, rapaz. Você só pode pintar uma coisa com um modelo. O que Deus está dizendo é que ninguém viu Deus. Então você não pode. Deus é grandioso demais, Deus é inalcançável. Você não pode pintar uma coisa e dizer que é Deus. Porque ele disse, olha... Guarde, pois, cuidadosa a alma, a vossa alma, não faça isso, pois aparência nenhuma, visto no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Como é que você não vê aparência nenhuma e vai inventar, imaginar, ai, Deus é assim, Deus é barbudo, Deus é isso, Deus é aquilo. É por isso que o pastor Humberto usa barba, porque Jesus tinha barba. Você não pode em nada, não tem nada no universo que expresse a grandiosidade da imagem de Deus. Ele não quer em nada, ele não aceita, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Outro laçozinho do diabo, fulano é meu ídolo, e Deus abomina. O que é ídolo? A palavra idolatria vem de quê? De ídolo. Quem tem ídolo pratica a idolatria, é um idólatra. E quem é idólatra, Deus condena e abomina. Mas o cara diz, meu ídolo. Um cantor velho drogado, meu ídolo. Um jogador de futebol, né? Meu ídolo. Que conversa é essa, rapaz? Deus é zeloso, Deus é ciumento, Deus não aceita isso. E vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Ídolo é muito claro, pelo amor de Deus. A maior religião que tem aí faz isso e dizem que são cristãos. Isso é uma cegueira muito grande. Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Já pensou uma coisa dessa? Agora acha uma imagem velha, cheia de carne no rio, bota numa cidade e diz, a bicha afogada dentro d'água, não salvou nem ela, rapaz. Aí pendura num canto e diz, minha santa, só se for sua. Como um irmão meu, que não deixa de jeito nenhum a idolatria, aí ele é porque Nossa Senhora, ele diz, nossa não, sua. Tem nada de nossa não, é só sua. Fico com ela todinha para você. Eu só tenho um Deus. Mas desde o dia em que o Senhor determinou este mandamento, o povo que se diz de Deus descumpre vergonhosamente. Juiz 2:11 diz assim, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam. Olha, é interessante, você já viu um cara bota a imagem, vai lá, faz tudo, monta um altarzão de Baal lá, santo de tudo que é jeito. Aí aparece uma desgraça na vida dele, ele não vai lá não, ele olha para Deus e diz, Deus, porque o Senhor deixou acontecer isso? E que culpa Deus tem? Teu santo está ali, rapaz. Vai reclamar deles. Mas não vai lá não, não reclama do santo, do altar não. Vai reclamar de Deus, quer dizer, Deus é culpado de tudo que acontece na terra, Deus é o culpado. Aí o cara dizer assim, se Deus existe, porque as crianças ficam na rua, porque tem pobre, porque o homem desobedece, porque
a maioria dos que se dizem crentes são mentirosos, ladrões que não entregam o dízimo. Porque já foi feito um estudo e a sabedoria de Deus prevaleceu. Porque se fosse entregue 10% da riqueza dos que se dizem cristãos, não havia um crente, e fosse aplicado como Deus manda, não havia um crente pobre no mundo. Isso é estatística, isso é matemática. Se pegar todos os que se dizem crentes cristãos, pegar 10% da riqueza deles, reverter para os que se dizem crente pobre, todos teriam casa, carro e colégio para os filhos. Então, a culpa não é de Deus, não. A culpa é dos ladrões que se dizem crente e não entregam o dízimo. Aí o que acontece? Uma parte entrega, né? Aí vem, pastor pega mais da metade e bota no bolso. Já vai, não sei quando chega lá, não tem nem 1%. Vai lá para o tesoureiro dá uma rapinha. Aí vai. Aí a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, não. A culpa é dos ladrões que vão prestar conta. O pastor essa semana disse que não ia voltar, porque estava desenganado com a política. Eu fui muito sincero com ele: pastor, me perdoe. Deixa o ministério. Deixe de ser pastor. Se você não voltar, deixe de ser pastor. Por quê? Você está decepcionado com a política? Primeiro, eu lhe provo que política é de Deus. Você está confundindo as coisas. Pastor, porque Deus elegeu Daniel, deu lá o governador lá, José, o governador do Egito. Deus elegeu eles, governador. Botou lá como político. Agora, o problema não é a política, o problema é os políticos. E quando você recua, aí você deixa os ladrões avançarem. Olha, pastor, eu antes de ser pastor, eu fui policial, concursado, fui do SMI, eu cheguei a fazer a segurança pessoal do Papa, recebi ele no avião lá em Curitiba, ele beijou o chão, eu não beijava, só um chute daquele. Beijou o chão, levantou-se, eu fui acompanhando ele, eu era atirador de elite, tenho medalha de ouro e honra ao mérito, um título dado pelo governador na época, nem em Braga, no Paraná. Aí fui aí, como escudo dele, entreguei lá no Papa Móvel, aí era outra turma mais de conta. Participei de investigações dos maiores traficantes do Brasil, junto com o Paraguai e o Uruguai por ali. Eu conheci todo tipo de gente ruim. Eu fui maçom, eu fui espírita, eu fui colocado num seminário para ser padre. Aí eu disse para ele: pastor, de tudo isso que eu conheci com a minha idade, sabe qual foi o tipo de gente mais ruim que eu encontrei na minha vida? Ele disse: sei não, eu digo dentro da igreja. Que é isso? Dentro da igreja, pastor. Porque todos eles lá não conhecem a palavra, vivem aquele mundo. Agora o cara dentro da igreja, com a cara mais cínica do mundo, falando a palavra, lendo a palavra, tomando a Santa Ceia e fazendo o que o do mundo faz. Pastor, esses são os piores que tem, pastor. Faz 15, 17 anos que eu fui ordenado, já fui roubado por homem de oração. Olha, teve um caso aqui de um ladrão, chegou quebrado, eu botei não sei quantos mil na empresa dele. Ele foi tão maligno que eu fui no contador e mandei antes para ver o que tinha, para botar meu nome para levantar a empresa dele. Ele correu nos bancos, fez acordo, presta atenção, aí a astúcia, a coisa premeditada e dolosa. Ele foi, fez acordo em todos os bancos e pagou a primeira. Aí meu nome entrou. Quando meu nome entrou, ele deixou de pagar. Ele começou a estourar e as duplicadas chegando. Resultado, naquela época,
foi 73 mil reais que eu tive que pagar. Há muitos anos atrás. Aí eu disse, rapaz, você disse que teu nome estava limpo, cara. E você fez isso aqui. Assine aqui para não tirar meu nome. Sabe o que ele disse? Se quiser que eu assine, pague. É mesmo? É. Você vai dizer 73 com 1.000, mandar matar ele. Eu vim de lá para casa neste dilema. Pago 73 para mandar esse desgraçado para o inferno. Para mandar esse desgraçado para o inferno, ou pago 73? Deus teve misericórdia de mim e disse, paga os 73. Você aprendeu a não confiar em todo mundo. Você plantou isso aí, agora colhe. Você passou, parou aí? A igreja que Deus me usou para fundar, eu comecei bem pequenininha ali, aí no Mundubim, botei as primeiras telhas, hoje é um templão, 3 mil mesmo. Ela de lá, me diz uma coisa, viu? Se ajoelhava para orar, menino, era de Cantarabaixu ia para lá. Pensa o nome de oração desse ladrão. Aí a segunda vez que eu tive vontade de me mandar matar ele, o pastor chegou no púlpito. Meus irmãos, tem uma benção. Meu irmão estava quebrado, Deus levantou o homem para pagar as contas dele. Mas você acredita numa história dessa? Vocês viram a sede que o diabo tinha de me tirar do evangelho? Meu irmão, que agora é 2 que eu tenho que matar. Aí fui orar, paguei, abençoei, liberei. Hoje eu conto para a glória de Deus. Depois eu só soube que andou acontecendo aí, o juiz de Deus descendo aí sobre eles aí, foi um inferno. Um morreu, o outro teve uma. O Senhor não desejei nada. Eu abençoo a vida deles. Está liberado. Foi eu que fiz, eu tenho que assumir. Deus abençoe, Deus liberei, mas perdoei mesmo. Agora você imagina como eu ia ficar com um crente, meu irmão. O cara vinha aqui, orava, botava a cara no chão, orando a nome de oração. O ladrão, filho, o pastor sabendo de tudo, foi lá e disse que Deus tinha levantado o homem para pagar as contas dele. Aguente isso aí. Então, meu irmão, você vai deixar de votar? Deixa a igreja, meu amigo. Porque tem gente muito pior. E eu não vou deixar. Eu vou continuar ajudando, vou continuar. Deus está me ensinando. Eu estou deixando de ser besta, né? Não me engana mais tão fácil, não. Teve um aqui que pediu um dinheiro emprestado, eu dei um abraço bem apertado nele, assim, bem namorado. Ô pastor, por que esse abraço? Porque eu não resolvi ver. Tinha 2 testemunhos do meu lado, como eu disse desse jeito. Porque eu sei que você não vem mais aqui, rapaz. Aí os 2 perguntaram, pastor, por que o senhor deu o dinheiro? Eu digo, rapaz, tem certo demônio que é barato a gente pagar para ele ir embora. Parece brincadeira, mas desse jeito, acontecendo desse jeito, aqui. Esses são os crentes que tem por aí. Por isso que eu oro a Deus, Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor trazendo. E quando começamos aqui, era eu e 2 pessoas. Aí tinha um segurança que era crente, que era muito legal. Porque no dia dele, aí ele louvava e orava comigo. Mas ele cantava um louvor todo dia, eu não descobria qual era. De tão desafinado que ele era. Mas estava ali comigo. Estava ali. Então você vê, você não sabe o que eu passei aqui não, meu irmão. Só Deus. Jeremias 2,2 diz assim, houve alguma nação, olha aí, que trocasse os seus deuses, posto que não era Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus está dizendo aí, ó, tem alguma nação que troca os deuses? Vai com um cara desse.
Se ele troca o santo para as imagens dele lá, Deus fala, o cara não troca a imagem, rapaz. Porque ele está vendo que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa. E o cara não troca, o cara fica fiel. E vocês trocam a mim, que criei vocês, que abençoei vocês. Como é que o cara consegue, rapaz? Todavia o meu povo trocou a sua glória, que é Deus, por aquilo que é de nenhum proveito. Ainda Jeremias 2 diz: onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantam, porque antes ele diz assim: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, aquelas imagens feitas de madeira, né? Você vai ali na feirinha, tem do jeito que quiser, tem do jeito que quiser. Aí você vai lá e diz que compra um Deus, compra um santo que faz algo por você. Eu fico injuriado, papai, não pode ser burrice, não é cegueira espiritual mesmo. Como é que eu vou comprar um Deus aqui? Eu vou comprar uma coisa que vai fazer as coisas por mim, que é poderoso. E este pobre miserável aqui, doido para pegar um dinheirinho para vender o santo, e o santo não faz nada por ele. Então é um negócio tão lógico. Tu és meu pai, ó. Ele disse para o negócio de madeira. Tu és o meu pai. E a pedra, que é o santo feito de pedra, tu me geraste. A pessoa. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, ó, olha, quando vem a tristeza, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como os das tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Por que vocês fazem isso? Vocês insistem em quebrar os mandamentos, insistem em serem idólatras. Uma coisa tão lógica. Da mesma forma que o Israel daquela época fazia, procedeu, assim o Israel de hoje, pelo menos grande parte do povo que decidir de Deus faz. Jeremias 11:10 diz assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram ele após outros deuses para o servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Ninguém pode medir as consequências terríveis de não se guardar os mandamentos de Deus. O sábado, meu irmão, o sabá, o domingo, o dia de descanso. Ele diz em Ezequiel 20:11: deis os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Também lhe deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo os homens viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Aí vem o dízimo. Ninguém poderá se livrar da maldição adquirida pela infidelidade do dízimo. Está em Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de te tornar? Deus está dizendo, esse tornar, quando você faz a exegese, é: torne para mim o que eu lhe dei, que eu lhe pedi, devolva o que é meu, que eu lhe dei a ordem. O que havemos de te devolver? O que havemos de te tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Está vendo? Para que não haja pobre na rua, para que não haja criança na rua. Vocês, eu dei condição para vocês cuidarem dos seus irmãos aí. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sob medidas. Ora,
Antes tinha a lei, o povo pecou dizendo que não podiam cumprir a lei porque era muito dura. Agora o povo peca porque afirma que Cristo acabou com a lei, que Cristo é o fim da lei. Mas isso é verdade, já lembro, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 14. Mas é verdade absoluta é que Cristo é o fim do pecado e que após a sua vinda não justifica mais vivermos pecando. O que quer dizer isso? O que temos que entender é que o cumprimento dos mandamentos hoje não nos leva à salvação, mas a salvação pela fé em Cristo nos leva ao perfeito cumprimento dos mandamentos. Por isso que Cristo é o fim da lei. É como se dissesse assim: se eu estou em Cristo, não precisa mais a lei para mim, porque eu cumpro perfeitamente a lei. Por exemplo, o sinal vermelho, eu não passo porque eu vou receber uma multa. Não é essa a motivação principal, como a maioria para. Eu não passo no sinal vermelho porque tem uma lei dizendo que é proibido passar no sinal vermelho. E Cristo manda eu cumprir. Se eu estiver em Cristo, eu não tenho paz para passar no sinal vermelho. Essa é a motivação. Então, a obediência à lei não é mais um meio do homem ser aceito por Deus, porque as ordenanças religiosas da dispensação mosaica não passavam de tipos, sombra dos quais Cristo é o perfeito cumprimento de substância. Então não preciso da lei para fazer a penalidade da lei para fazer o que é certo, porque eu estou em Cristo. Eu estando em Cristo, Ele me livrou do pecado, Ele tirou o pecado de mim, Ele tirou o erro de mim. Não há mais necessidade de ter uma lei ali me obrigando a fazer. Então a lei, como dispensação ou como relacionamento com Deus, ela foi cancelada. Com o Evangelho, Deus introduziu uma nova dispensação. Meu relacionamento com Deus agora não é no cumprimento da lei, mas através de Cristo. E se eu estou em Cristo, é inerente meu, de mim, cumprir a lei. E com uma novidade, boa notícia para os gentios: esta nova dispensação é para judeus e gentios, sem nenhuma distinção. Entendamos, estamos já terminando, entendamos que a velha dispensação era da letra, um mandamento exterior. A nova dispensação é a do Espírito, é um poder interior. Em 2 Coríntios 6 diz assim: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, ou seja, o testemunho. Eu não preciso dizer nada. A igreja é a minha carta de recomendação. O que Deus faz aqui, através da nossa vida com as pessoas, não tem recomendação maior. Eu não preciso de uma carta de ninguém: olha, pastor Humberto, é isso, é aquilo, outro. Basta ver o que Deus faz aqui através da nossa vida. Então, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer isso? A letra determina que você faça aquilo, você não consegue fazer, que você está dominado pelo pecado. Então ela vai te levar à morte, porque você sabe ali que está escrito, sabe as consequências, e você não tem força de cumprir.
Então a letra mata. A letra que foi entregue a você, mata. O Espírito vivifica. Jesus em mim me dá condição, por exemplo, de ser fiel. Ele diz, não adulterarás. Mas se eu não tivesse em Cristo, eu adulteraria. Mas está escrito na lei que eu não posso adulterar, senão eu morro. Então a letra mata. A letra só vai me matar. Porque ela me avisa, para vocês entenderem, o que eu não devo fazer, e diz a minha punição, mas não me dá condição de não fazer. Aí onde está? Aí Cristo vem e me dá a condição de não fazer. Então acabou essa lei para mim. Ela pode dizer que me mata, pode dizer que não. Porque Ele é que me dá a condição de fazer. Então não existe possibilidade de uma família viver sem Cristo. Ela não vive, ela sobrevive. Pode a qualquer momento, eu sempre digo, que a pessoa viver todo dia, fazer uma roleta russa. Pegar um revólver, uma bala no tambor e pá, hoje escapou. Mas um dia a bala pega. Por essa razão, não há possibilidade. O cara pode passar a vida lá no final, a desgraça vem. Porque sem Cristo, só com a letra, só com a lei, ele não consegue. Isso é como usar o colo dos hormônios, rapaz. Não tem Deus, eles vão por ele. Quando tu não havia, o cara passa um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, aí de repente ele cai, aí toma dos 5 anos que ele deixou de tomar. Por quê? Porque ali foi ele, força de vontade, a carne. Não vai. Aí vai dizer que eu casado, vou resistir um mulherão do meu lado, a minha carne. Conversa é essa, rapaz? Só Deus vai fazer isso por mim. É isso que ele tem feito. Então, a mulher sábia, o marido sábio, se agarra com Cristo, porque Cristo vai fazer com eles o que eles, morrendo de amor um pelo outro, não pode fazer. A primeira dispensação era um código objetivo, a segunda, uma mudança subjetiva. A primeira, uma condenação pela ética, a segunda, uma dinâmica transformadora. Aí agora você vai entender, quase terminando, Romanos, quando diz assim, em Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se você não está na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, você está na lei do pecado e da morte. Você não vai ter força. Não adianta dizer que eu te amo, minha mulher. Eu te amo, minha mulher. É independente de você. Uma coisa é você dizer que não quer fazer uma coisa, e outra coisa é a pessoa te amarrar e te arrastar e fazer você fazer. É o que acontece. Não está em você. Você pode. Por isso que Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Em que momento Paulo estava dizendo isso? No momento em que ele estava sem, ele querendo dizer, sem Cristo. Se eu não ficar em Cristo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, essa história de livre-arbítrio, meu irmão, isso é a maior balela, isso é o maior engano do diabo botando no coração dos outros. E tem pastor que prega isso. Você sabe como é que eu acabo com a história do livre-arbítrio quando o cara vem para cima de mim? Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Você mente, todo mundo mente. Você faz coisas erradas, totalmente, que depois você se envergonha de fazer. Rapaz, todo mundo é pecador, eu faço. Eu digo, rapaz, então tu é ruim por natureza, né, cara? Tu é ruim porque tu gosta de ser ruim. Por quê? Porque você me disse que faz o que você quer. E está dizendo que faz o que não presta. Não, mas a gente, é porque a gente... Ah, meu amigo, então você não tem livre-arbítrio, meu amigo. Se você tivesse livre-arbítrio, você só fazia aquilo que você queria. Você acabou de dizer que faz coisa que você não quer fazer. Cadê teu livre-arbítrio?
Que engano é esse? Mas o diabo bota na cabeça dele que ele pode. Uma explicação tão simples. O cara cai a ficha que ele não tem livre-arbítrio. E assim, livre-arbítrio você não errava, rapaz. Você não fazia as besteiras que você faz. Você não mentia muitas vezes. Você não pecava. Você não escolhe pecar. Você peca porque você não tem força para não pecar. Só quem pode te dar essa força é Cristo. Todo dia que eu estou em pé, cada final de noite, eu digo, muito obrigado, Senhor, o Senhor me sustentou. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém está de pé. Todo mundo está sustentado por Deus. Se ele tirar a mão, tu cai. Eu não sou santo. Eu estou santo. Uma diferença. Eu estou santo por quê? Porque eu não estou em pecado. Por que eu não estou em pecado? Porque Deus está me dando essa força, esse estado de graça. Mas não é meu esse estado. Se ele tirar a mão, eu caio. Se ele tirar a mão, eu caio. A minha mulher, a sua mulher, tem que orar a Deus para que Jesus lhe sustente. Não adianta você brigar com ele. Não adianta você botar a localização do celular para saber onde ele está. Não adianta não. Quando quer trair, trai. Já viu aquela história da mulher? A mulher traía demais, trancou ela no guarda-roupa, ela traiu o cabelo. Não tem jeito, não tem jeito. Só quem livra é Deus. E quer que eu diga mais uma coisa chocante, eu vou repetir. Ele te ama, ó. Ele te ama. Mas ele não tem força por ele mesmo. Ele não tem força por ele mesmo. Só Jesus. Então a mulher sábia, ela se agarra com Jesus para sustentar o marido dela. E o marido que ama a sua esposa se agarra com Jesus e diz, Senhor, eu sou fraco, pecador, tendencioso, inclinado, não deixa acontecer isso comigo. O que a Bíblia diz? Quando eu reconheço, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou forte, eu sou fraco. Se ele disser, eu posso, dançou. Se ele disser, eu não posso, ajuda-me, Senhor. Aí o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo descobriu isso, ele disse, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha aí. Quando ele descobriu isso, rapaz, então eu tenho que rasgar minhas fraquezas aqui. Porque aí nas fraquezas, então, o poder de Cristo se manifesta aqui. Por isso que Deus manda você se esvaziar para ele encher, porque você está cheio de coisa ruim. Se esvazie e peça para Cristo lhe encher. Pastor, como é que eu consigo isso? Eu sempre aconselho os casais. Não se deite com a sua esposa sem orar com ela. Não faça isso todas as noites. Todas as noites. Olha, se a minha esposa achar ruim e não quiser endurecer o coração, eu digo bem claro para ela: no dia que tu pegar um chifre nas testas, tu não vai achar ruim não, viu? Porque eu estou aqui procurando proteção. E tu não quer. Porque tu era a primeira a chamar, todo dia, vamos orar. Em nome de Jesus, casais, não se deitem sem orar. Orar é conversar com Deus, não é com a mente não. É você dizer, Senhor, me guarde, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu amo tanto a minha esposa, eu não quero entristecê-la, eu não quero perdê-la. Senhor, ela é uma mulher virtuosa, eu abençoo a vida da minha esposa, Senhor, renove o meu amor por ela, colocando o teu amor no coração, é puro, é sincero, é exclusivo, é fiel. Eu não quero desejar a nenhuma mulher, Senhor, além dela. E aí abençoe sua esposa toda noite, ore com ela. Eu estou lhe dizendo que isso aqui mas é assim, uma fórmula poderosa para abençoar o seu casamento. É poderosa, se você crê na simples atitude de orar toda noite com sua esposa. Faça isso e me diga depois se não mudou. Faça isso, você vai ver o que vai acontecer. Eu duvido o relacionamento de vocês ficar o mesmo. Melhora tudo. Principalmente o relacionamento sexual.
Deus abençoa, Deus, sabe, Ele derrama. Porque, para você entender, o relacionamento sexual é uma simbologia. Deus usa muito simbologia para, por exemplo, o sacramento da Santa Ceia. Ele deixou o pão representando a carne e o suco da videira representando o sangue. Então, quando eu como o pão e eu tomo o suco, eu sou humano. Eu preciso de algo palpável. Não é que eu esteja, aquele pão se transforma na carne, como muita gente pensa, e o sangue e o suco do sangue. Não, não é isso. O pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Mas ele representa, como eu sou humano, me atende de certa forma. Eu estou lembrando que eu comi a carne e bebi o sangue de Cristo. Eu estou renovando ali, eu estou confirmando a minha comunhão com Cristo. Então o sacramento é uma manifestação da comunhão, da Santa Ceia. É uma manifestação externa, tangível, de uma realidade interna invisível. Por isso é necessário. Por isso nós devemos, dessa forma, simbolicamente, ir renovando. Então, o relacionamento sexual, que simbologia é do relacionamento sexual, pastor? Ora, primeiro que ele deve ser o desaguar de coisas maravilhosas. Ele não deve ser carnal. Ele não deve ser como o cachorro faz com a cachorra, o jumento com a jumenta, não. Ele deve ser o primeiro, que nós sabemos que o homem, né? O homem é como um fogão elétrico, né? Aperta o botão, o bicho pega fogo. A mulher já é o fogão a lenha, né? Você tem que botar a lenha, botar o fogo e abanando, soprando. Vai preparando. Mas menino, quando ela pega fogo. Aí o que você tem que fazer? O dia todinho, meu irmão, uma mensagenzinha de amor, sabe? Vai atiçando ela, vai acendendo o fogo dela, vai dizendo que a ama, sabe? Vai preparando o terreno, aí leva uma rosa, aí tá. Ah, meu amigo, quando for de noite ela tá caindo pelas tabelas. Você passou o dia preparando, meu irmão. Mulher gosta de ser, sabe? Ela gosta de ser amada, ela gosta de ser babada, ela é romântica. Você tem que fazer isso o dia todinho. Aí sabe o que representa isso? Se você passar o dia todinho no relacionamento com Deus, você é abençoado, com grandes bênçãos. Aí você passou o dia todinho no relacionamento maravilhoso com a sua esposa, o desaguar, o prêmio é o relacionamento sexual. Aí é onde o homem tem o maior êxtase da vida dele. Porque não tem nada mais maravilhoso do que o êxtase com a mulher que você ama, né? Você sabe o que quer dizer isso? Vou dizer o que quer dizer isso. Deus diz assim: meu filho, foi bom, foi demais. Tinha momentos que eu pensava que eu ia para a glória. Pois eu vou dizer uma coisa a você. Eu dei isso aí para vocês como uma pequena simbologia. Você vê como o sexo é lindo, puro e é de Deus. E o diabo transformou em moralidade. E tem gente que faz sexo com a consciência pesada, viu? Porque está em pecado. Mas de Deus, fazer da maneira de Deus não é para ter não. Porque ele representa isso. Deus diz assim: foi bom, meu filho? Foi. Pois isso aí, meu filho, é uma demonstração pequena, bem significante, do gozo que tu vai ter comigo na vida eterna. Agora tu imagina, tem algo mais maravilhoso do que o êxtase com a mulher que você ama? Não tem. Aí Deus disse que mais infinitamente mais vai ser o gozo que nós vamos ter com ele na vida eterna. Olha aí a importância do relacionamento sexual. Então como é que ele pode ser tratado animalescamente, rapaz? Tem que ser preparado, tem que ser tratado através de um relacionamento, através de palavras amáveis, tem que ser bem. Aí o desaguar, o prêmio é maravilhoso. É realmente
sabe, indescritível. Isso você só consegue com Jesus na sua vida, com Jesus no seu lar. Essa é a pregação que deveria dar para as famílias, para os maridos, para as mulheres, e não essa baboseira que não tem nada a ver com Bíblia Sagrada, só prosperidade, só isso, só aquilo outro, como se o cara fosse passar a vida inteira. Todo mundo vive como se fosse para viver a vida da eternidade. Todo mundo vive como se nunca fosse morrer. Outros são doidos para ir para o céu, mas não querem morrer. Como é que você vai para o céu sem morrer, meu irmão? O que você tem que fazer é preparar a sua passagem para o céu, porque ela é inevitável. Então, Romanos 8:1 diz assim, ó, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, ó, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, você está vendo quando Deus, por isso é que não dá para se pregar em 10 minutos, porque tem que contextualizar. Por que a lei, você não pode atender a lei? Porque ela está enferma pela carne, a tua carne pecaminosa, ela sabe que vai pagar, mas ela faz. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou na morte, condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o preceito da lei, ó. A necessidade do cumprimento da lei vai se cumprir em nós, porque a gente não está mais andando na carne, mas andando no Espírito. Aí foi que eu disse, eu consigo, a lei eu cumpro, porque eu estou no Espírito. Então esse preceito da lei vai se cumprir em mim, porque eu não estou mais na carne, porque a carne, ela domina e faz eu descumprir a lei, embora venha a condenação. Mas eu em Cristo, Ele me dá força para não descumprir a lei. Por isso quem está em Cristo não tem mais condenação. Porque os que se inclinam para a carne, ó, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí torna lógica a palavra, né? Textos difíceis de se entender, depois que Deus explica, aí fica muito fácil, você entende tudo, está contextualizado, está fundamentado na palavra inteira. Porque o pendor da carne, o pendor, o inclinar para a carne, o querer atender a carne, dá para a morte. Mas o do Espírito, pender para o Espírito, dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então o cara que pende para a carne, ele é inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque não tem o Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se o cara pode ser o que for, amar a mulher dele, mas se ele está na carne, se ele não está no Espírito de Cristo, ele não vai agradar a Deus nunca, ele vai pecar. Sabe por que ele vai desagradar a Deus? Porque ele vai desagradar a mulher dele. Porque a mulher é pedra preciosa de Deus. Deus ama a mulher. Deus quer que ela seja honrada. Como vaso mais frágil, ela deve ser cuidada. Esposa minha, eu digo sem medo, vai ter tapete vermelho, vai ter toda a honra, tudo, porque eu não faço para ela, eu faço para Deus. Vou pedir a Deus para jamais meus olhos cair sobre outra mulher. Vou pedir a Deus para jamais eu desejar outra mulher. Mas só ter olhos para minha mulher. Quando eu faço isso, eu estou agradando a Deus. Porque o meu relacionamento com a minha mulher representa o meu relacionamento com Deus. Se eu sou fiel à minha mulher, é porque eu estou sendo fiel a Deus. Se eu sou infiel a ela, eu estou sendo infiel a Deus. É muito mais sério do que a gente imagina. Aí ele diz para nós, ó, graças a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Olha aí, ó. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu sou de Cristo, mas vivo na carne. Mentira, rapaz, você não é de Cristo não.
A palavra diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, seu corpo morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por que o Espírito é vida por causa da justiça? Porque o seu corpo morreu por causa do pecado. A justiça de Deus, colocando Cristo na cruz, te deu vida. Essa justiça aqui é a morte de Cristo na cruz. Porque somente a justiça de Deus, a morte de um justo, poderia me livrar da lei do pecado e da morte. Por isso é que ele diz: mas o Espírito é vida por causa da justiça que foi feita. Jesus, como justo, morreu. Ele foi, a justiça de Deus se cumpriu em Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós Deus, que foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Olha, espírito de escravidão. Você está vendo? Quando eu disse que você pega nem que você não queira. Porque se você está na carne, você recebeu o espírito de escravidão. Você é escravo. Você faz nem que você não queira. Você não quer trair sua mulher, mas você trai. Difícil de entender, mas Deus deixa bem claro. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Através de Cristo primogênito, você foi co-herdeiro com Ele. Você recebeu o espírito de adoção. Você foi adotado como filho de Deus, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Aí, dessa forma, como co-herdeiro, e Deus passou a ser meu Pai, aqui é uma maneira carinhosa, é uma maneira, é a primeira vez na Bíblia que eu vejo Deus, a gente chama Ele de Papai, porque Abba quer dizer Pai, e Pai é Pai, baseado no qual, aí sim, baseado nisso tudo, que eu fui recebido como adoção, e como co-herdeiro com Cristo, eu sou filho de Deus, aí então eu posso dizer, chamar Papai. Uma maneira carinhosa, né? Parece mais forte do que Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como eu falei, aqui cai por terra todos os argumentos diabólicos daqueles que querem justificar o pecado, deturpando o fim da lei, porque o fim da lei quer dizer também fim do pecado. A lei só acaba em Cristo. Pastor, por que Cristo é o fim da lei? Ora, porque não tendo pecado, não tem lei. E se Cristo acabou o pecado, então não há mais razão de ter lei. Então Cristo é o fim da lei. Aí fica muito lógico, muito claro. 1 Timóteo 1, 8, 11, para nós encerrarmos, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas. Sodomitas aqui é sinônimo, e quer dizer a mesma coisa de homossexual, viu? Sodomita, na Bíblia é homossexual. Esse termo vem lá de Sodoma, onde se praticava muito o homossexualismo. Então tanto faz você dizer homossexual como sodomita. Está aqui o fim deles.
Eles querem empurrar de qualquer maneira, mas está aqui. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Porque justo, eu sou justo, não há um justo sequer. Justo é justificado por Jesus. Nós vimos aqui que eu passei a ser co-herdeiro com ele. Esse justo não é que você é perfeito, não. Esse justo nesse contexto quer dizer que eu fui justificado pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não se promulga a lei para quem foi justificado. Jesus já pagou por mim, não tem mais nada a ver com isso. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Está vendo aqui? Por que eu prego assim? Porque ele diz, está aqui, ó, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, para eu dizer essas coisas para vocês, eu tenho que dizer, pregar e mostrar e fundamentar que eu estou falando segundo a glória do Deus bendito, o Evangelho dele. Eu sou um arauto, eu sou um embaixador, eu tenho que falar o que Deus manda e não o que agrada as pessoas. Por isso tem tanto ódio no pastor Humberto, porque dói a verdade deles. Por isso eu tenho o privilégio e a honra de não ser aceito. Eu sou persona não grata na Associação dos Pastores do Ceará. E Deus disse que eu sou persona grata na glória dos céus. Está lá me esperando para me glorificar a Ele. Eu sempre me lembro que meu advogado disse, não, mas uma associação, se você cumpre os requisitos, não pode não. Eu entro com mandado de segurança, você... Tá doido, macho? Vou forçar a porta do inferno? Não, mas é essa, pai. Olha, se o cão fechou a porta do inferno para mim, tu quer abrir, pai? Não, deixe estar. Vamos deixar os mandatos de segurança para as outras coisas mais necessárias. Esse aí não, estou muito satisfeito. Não tive nem o trabalho. Então, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Falei nada meu. Tudo eu preguei aqui para você, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Apesar de eu levar as pancadas, mas portador não merece pancada. O que eu sempre desafiei a eles foi para me mostrar onde é que eu prego fora da Bíblia. Agora, no dia que você mostrar que o que eu preguei não está na Bíblia, eu vou lá e me retrato na frente de todo mundo. Mas não é com essa fiada. É porque o dízimo vai acabar. É porque eu sei que eu não tenho não. Tem uma comissão aqui, tem uma comissão. Uma época aqui, comissão de pastores. Falar comigo, vamos maneirar. Maneirar. Não vai ser essa, rapaz. Só se eu for doido. Porque Deus me dá a condição. Eu não recebo um tostão de dízimo porque eu sou fazedor de tendas, igual a Paulo. Ele me dá capacidade para mim. Aí eu vou pegar e mentir no púlpito, pregar sofisma, deixar as ovelhas de Deus caminhar para o inferno. Vou nada, meu amigo. Pregue lá o que vocês querem e deixe eu pregar o que Deus quer. Mas não vou maneirar coisa nenhuma, não. Não vai ter negócio de sofisma, de ajeitamento, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Realmente é como espada de dois gumes. Agora, quando Jesus Cristo pegou assim, aí disseram para ele, Senhor, assim, quem poderá ser salvo? Ele disse, é impossível para o homem, mas possível para Deus. Não creia em você. Não acha que você pode fazer o que foi falado aqui. Não acha que você vai ter condição e força para isso. Creia e peça a Jesus. Faça a coisa mais simples. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-á. Buscai e acharei. Porque todo o que pega e recebe, o que busca, acha. E ao que bate, abre-se-á. Ele só quer isso, e como uma criança você peça a ele. Ele sabe que você não tem condição. Ele sabe que você é naturalmente pecador, inclinado ao pecado. Só creia, peça ajuda a Deus
Ore. Tenha um momento de oração. Já disse, não é orar bonito não. Orar é conversar com Deus. Falar do seu coração, abrir o seu coração para Deus. Comece a fazer isso. Não tem outra solução, não tem outra fórmula, a não ser crer que somente Jesus Cristo é o caminho único, é verdade, é a vida. Ele diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão por Ele. Então, em nome de Jesus, receba, mude a sua vida, tire a religiosidade, sabe? Peça a Deus vontade para estar com Ele. É claro que, olha, quando uma nação quer atacar a outra, o que ela faz? Ela desarma, né? Ela tenta desarmar. Isso é aquela briga, tira a bomba não sei de quem, tira a bomba. Primeira coisa que eles fazem, o diabo quer pegar você, quer pegar a sua família, a primeira coisa que ele faz é desarmar. Ele afasta da igreja de Cristo, manda você com a mentira, certo? Tira a sua vontade de orar, tira a sua fé de orar, e vai enfraquecendo, e vai enfraquecendo, aí depois ele lhe pega. É exatamente isso que ele faz. Então você lê a Bíblia. Eu não entendo, pastor, para a gente encerrar. Quando você lê a Bíblia, a palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você abrir um texto, não entender nada, absolutamente nada, mas você lê, você está pronunciando poder. Satanás não aguenta, ele não aguenta. Se você estiver sendo atacado, se você estiver caindo numa tentação, você abrir a Bíblia e começar a ler, sem nem saber o que você está fazendo, não fica um demônio do seu lado. Porque só o pronunciar a palavra de Deus, ele sai de perto que ele não suporta. Aí o diabo faz, não, porque você tem que entender. Você tem que entender nada não, rapaz. Você não tem que entender Deus não. Você tem que crer. É isso que você tem que fazer. Isso aqui, há poder na palavra de Deus. É isso que você tem que crer. Esse poder é seu. Nem vai sair de você não. Você vai pronunciar o poder que há na palavra de Deus. Então mude. Tem o que nós chamamos de tempo no sofá. Sente com a sua esposa, ore com ela. Coisa que o diabo mais ataca hoje é a família. Quem mais a gente fere é quem mais a gente ama. Já viu isso? Porque você não ama sua esposa, você não ama seu amigo, como você ama sua esposa. Mas você já viu? Faça um retrospecto e veja quantas ofensas você fez. De 10 que você fez à esposa, talvez você tenha feito uma a outra pessoa. Sabe o que é isso aí? Armadilha do diabo. Porque quem mais você fere é quem mais você ama. Você diz coisas que não quer dizer. Você diz coisas que você se arrepende. Tudo isso é manipulação do diabo na sua vida. Então se revista, se proteja, rapaz. Bote, levante seus muros e bote cerca elétrica na sua vida. Para que o diabo não venha destruir uma harmonia tão maravilhosa, uma união tão perfeita, que é o casamento que Deus deu a vocês. Pela graça do Espírito Santo de Deus, alcancemos a justiça em Cristo, cumprimos os mandamentos de Deus, não como salvação, mas como um sinal da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém.